Olá, meus amigos. É uma alegria poder estar aqui novamente por meio do canal do YouTube do Centro Espírita Deolindo Alves para convidá-los a refletir sobre o maior dilema da humanidade, que é a busca da felicidade. O tema de hoje, já respondendo a essa busca, é: a felicidade não é deste mundo, e se encontra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler por trechos e buscar refletir sobre cada um deles. Ele começa assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, mesmo que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Vamos parar aqui nesses dois primeiros parágrafos que procuram já nos fazer refletir sobre a condição desse planeta em que nós vivemos, que é o planeta Terra, que ele é um lugar de provas e de expiações, e que, assim sendo, ninguém reúne durante a sua existência todas as condições para que possa ter uma vida plenamente feliz, nem os ricos, nem os pobres. Não existe, diz até o trecho aqui, que os pobres não precisam invejar os que mais têm materialmente falando, porque nem eles conseguem ter a plena felicidade. Então, todos aqui nesse plano, segundo esses dois primeiros parágrafos, eles querem nos levar a refletir, todos nós aqui temos o nosso pedaço de sofrimento, de desengano, de dor e de aflições, pela própria natureza desse plano, porque ele é um plano para nós que somos seres em evolução, seres imperfeitos, que precisam ainda evoluir, crescer. E esse planeta, ele oferece as condições que nós necessitamos. Então, pela necessidade da busca, inclusive da parte material aqui, então nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o pão, nós precisamos, e essa busca toda, durante essa busca, nós vamos vivendo então as provas pelas quais nós temos que passar com as pessoas que vêm junto conosco, e é dessa forma que nós vamos crescendo e evoluindo. Então, é disso que tratam os dois primeiros parágrafos. Continuando, assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Esse terceiro parágrafo, então, ele já traz para nos levar à compreensão de que a felicidade não é desse mundo. Ele nos traz mais uma importante reflexão. Se esta fosse nossa única existência, este único lugar em que pudéssemos viver, e tivéssemos que alcançar o grau máximo de felicidade que a nossa natureza permite nesta existência, nós poderíamos chegar à conclusão já, né, de que a felicidade nunca seria alcançada, porque basta olharmos ao redor de nós. Ninguém
é feliz completamente, em plenitude, o tempo todo, durante a sua existência. Porque todo mundo vai passando por vicissitudes, por aflições próprias desse plano, como já disseram os 2 primeiros parágrafos. Então, o terceiro parágrafo ele vem nos mostrar que, na verdade, ele nos dá a esperança. Se esta não é a nossa única morada, e se nós vivemos, e mesmo voltando várias vezes para cá, então nós temos a oportunidade de vir muitas e muitas vezes, não numa única existência, nós temos então a oportunidade, ou nós temos abre-se a esperança de que se neste mundo, nesta existência, eu não vou ser completamente feliz, em algum momento da minha existência espiritual, isso vai acontecer. Então é disto que esse segundo parágrafo trata. Continuando. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Estes 2 parágrafos, na verdade, eles trazem mais 2 reflexões importantes. A primeira, que a felicidade é uma utopia nesse plano e que ela é efêmera. Aristóteles dizia que faz parte da natureza humana o desejo de ser feliz, mas que toda a ação humana tem como objetivo alcançar a felicidade. E, de fato, tudo que nós fazemos na nossa existência tem por objetivo nos alcançar a felicidade. E que isso não há erro nisso. Isso faz parte da nossa natureza, buscar a felicidade. Mas precisamos compreender, e quanto mais cedo compreendermos, melhor para nós, que nesse plano a felicidade plena é uma utopia e que as pessoas elas se lançam e buscam a felicidade sem jamais a alcançarem completamente. Porque a felicidade nesse plano, ela tem a característica de ser efêmera, de ser breve. Então, nós vivemos sim vários momentos em que nos sentimos felizes. E isso é natural e isso nos é dado, isso é concedido a nós. Porém, toda ação que nós fazemos é para nos tornarmos felizes. Então, materialmente falando e espiritualmente falando, tudo que nós fazemos. Então, existem várias ações. Então, nós nos casamos, por exemplo, algumas pessoas se casam em busca da felicidade junto com o outro. Nós temos filhos em busca de realização e de felicidade. Nós compramos uma casa em busca de felicidade. Nós trocamos de carro em busca de sermos mais felizes com um outro carro. Nós mudamos de emprego e nós trabalhamos também para nos realizarmos e sermos felizes. Porém, convenhamos, se nós pensarmos, a cada nova conquista, nós conquistamos por algum tempo, nós estamos felizes, mas dali a um tempo, nós já estamos em busca de mais alguma coisa. Exatamente porque nada disso, nenhuma dessas conquistas intelectuais, materiais, elas preenchem completamente
o nosso espírito. E também porque nesses intervalos muitas situações vão acontecendo e que vão nos transportando da alegria para a tristeza, da alegria para a aflição. Então, mal acabamos de nos tornarmos felizes por alguma realização ou por alguma conquista, e algo acontece e que desvia já a nossa atenção e nos tira desse estado de felicidade. Então, Aristóteles dizia, na verdade, a grande questão é o sentido que nós atribuímos à felicidade. Então, qualquer sentido que nós atribuímos à felicidade nesse plano, ela sempre vai ser efêmera, ela sempre vai ser passageira, ela nunca vai ser plena e completa. Continuando ainda o texto, porque nós precisamos de esperança. Então, se aqui vivemos e nunca vamos ser completamente felizes, e agora? O que será de nós? Calma, vamos continuar o texto. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Puxa, agora sim. Há moradas, esse trecho diz, mais favorecidas, em que o espírito, ainda prisioneiro de um corpo material, vai desfrutar em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Esse trecho aqui, ele é muito importante e ainda muito pouco compreendido. Existem outros trechos aqui do Evangelho em que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. E agora esse parágrafo aqui, ele vem nos dizer: sim, há muitas moradas, e moradas em que nós poderemos e deveremos habitar a partir do momento que nós estivermos suficientemente preparados, evoluídos e concluirmos a nossa missão neste plano aqui. Sobre isso, Allan Kardec escreveu muitos textos na Revista Espírita. Um deles, né, ele vai falando de relatos dos espíritos, né, da vida em outros planetas. Então ele vai falando, segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra. Então que existem planetas menos adiantados que o nosso e planetas mais adiantados do que o nosso. Então ele vai falando nesse texto dos planetas todos, vai falando, por exemplo, da Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e sob todos os aspectos mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Vai falar de Juno 18 e Urano, ainda superiores, e ele vai falando, vai tratando, é um texto um pouco mais técnico, mas o que eu quero ressaltar nesse texto aqui de Allan Kardec é que ele diz assim, que nesses planetas Juno e Urano, os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, em razão de não terem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. Vejam que interessante, ele tratando então, e a gente precisa passar a pensar mais nessas questões e estudá-las mais, que existem planetas, aí sim, e é isso que esse parágrafo diz e que esse texto de Allan Kardec comprova,
que existem planetas em que mesmo ainda na vida corpórea, em outras, de outras formas, em outras dimensões, existe a possibilidade de uma felicidade completa, da felicidade que não nos é permitida viver neste plano aqui e que só depende de nós, depende de nossos esforços, como diz aqui, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar. Ou seja, precisamos vencer essa etapa, tal qual uma escola. E aqui é uma série e que nós precisamos aprender o que é necessário ser aprendido nesta série escolar, para que nós possamos passar para a próxima série, em que mais coisas nos serão permitidas aprender e que o nosso anseio natural, a nossa busca da felicidade vai se completar, vai poder ser atendida. Continuando aqui, Allan Kardec, mais um trechinho só dele, ele diz assim no livro A Gênese: deserto inimaginável estende-se além das estrelas. Lá, em condições diferentes das do vosso planeta, novos mundos revelam-se e desdobram-se em formas de vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos comprovar. Então, continuando aqui, não obstante, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo. Porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, esse 7º parágrafo aqui, ele vem trazer, então, mais uma informação muito importante, a de que este nosso plano, que é um plano de prova e expiações, ele não será sempre assim, que ele está destinado, e nós podemos mesmo, como ele diz, comprovar, o quanto ele já evoluiu moralmente e que ele está num progresso constante e nós somos parte, né? A nós cabe também a responsabilidade de trazer a evolução a esse nosso plano, para que ele passe de um plano de provas e expiações para um plano regenerador, ou seja, para que a gente consiga fazer com que esse plano, e é nossa tarefa, que esse plano evolua também. É disso que fala esse trecho aqui. Para concluir, assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Então, aqui esse último parágrafo nos exorta, por meio de toda a compreensão que a doutrina espírita busca nos trazer, que nós trabalhemos sempre e incansavelmente pela evolução deste plano, para que aí sim, em algum momento da existência desse plano, ele possa sim ser um plano em que a felicidade possa ser parte intrínseca da vida dentro dele. Enquanto isso, acreditemos que a felicidade sim é possível. Vai ser um dia possível totalmente aqui e já é possível em outros planos mais evoluídos. Cuidemos degrau a degrau
da melhora interior, degrau a degrau da nossa evolução. Cuidemos das nossas imperfeições, para que nós, sim, legitimamente possamos um dia alcançar a felicidade completa e plena. Muito obrigada e até a próxima.